Olá a todos, olá, eu me chamo Luiz Eduardo e sejam bem-vindos aí ao Maya Linux. Esse vídeo, então, é o primeiro vídeo extra. Eu vou estar falando um pouco sobre como funciona aqui o SSH, né, conexões remotas e SSH, e também como a gente vai copiar o pacote que foi gerado através do empacotamento em .deb da nossa calculadora, como a gente vai enviar lá para o servidor que está hospedado, no meu caso, na KingHost, beleza? Como é que funciona esse esquema então? Bom, para representar isso, para representar meu servidor, tá? Eu estou aqui com uma máquina virtual. Eu tinha feito antes em ambiente real, porém eu não conseguia ocultar algumas informações lá, né, com o editor de vídeo. E aí agora eu resolvi fazer dessa forma aqui, tá? Pelo menos essa primeira parte. Na segunda parte a gente já vai então ver como é que funciona o repositório, tá? Na prática, e ver o que é preciso fazer para a gente ter um repositório o mínimo funcional possível, beleza? Bom, aqui então eu tô com uma máquina virtual. Vamos fazer de conta que ela é um servidor, beleza? Se eu vou me logar aqui, vou me logar com um usuário comum nessa máquina virtual, beleza? Vou dar um IP config, não, um IP addr para ver o IP dela, tá? Ela tá com esse IP aqui, com final ponto 250, ok? Esse aqui, ó, do inet. Bom, a princípio a gente precisa saber esse endereço dessa máquina, ok? Lá, lá no servidor da web, a gente vai ter o domínio. E a gente entra pelo domínio. Por exemplo, o meu domínio é mayalinux.com. Então a gente acessa remotamente através desse domínio, tá? Que é uma DNS normal, via SSH, ou quando a gente vai copiar um arquivo para lá, a gente usa SCP, que é um comando, a parte do SSH, que copia de forma segura, beleza? Como então a gente pode estar conseguindo esses programas, né? Vindo aqui no a distribuição baseada no Debian, vai ter o OpenSSH já na fonte ali dos pacotes para poder ser instalado. Tá? A gente tem então o SSH para conexão remota, SCP para copiação de arquivos ou pastas de uma máquina para outra máquina, ou do nosso PC para um servidor externo, e o SFTP, que é como se fosse o SCP, porém ele faz isso via FTP, tá? Que é um outro tipo de protocolo, beleza? Então SSH é um tipo de protocolo, SCP aqui seria um tipo à parte, vinculado com SSH, e o FTP seria um outro tipo de protocolo, assim como o DNS, HTTP, HTTPS, beleza? Outros tipos de protocolos que existem na rede, digamos assim, tá? Uh, no Windows, a gente tem um programa gráfico muito bom, tá? Chamado WinSCP. O WinSCP serve para a gente acessar um servidor Linux do Windows e copiar um arquivo do servidor para nossa máquina, ou vice-versa, tá? Copiar da nossa máquina para o servidor. Tá? Esse programa aqui ele só tem para Windows e é muito bom, tá? A gente consegue fazer isso de forma gráfica sem precisar entrar no terminal pelo Linux, beleza? Bom, além disso aqui, a gente tem um programinha gráfico que a gente pode estar instalando também chamado PuTTY no Windows para acessar remotamente o servidor por terminal via SSH, beleza? A gente pode estar procurando aqui pelo programa PuTTY, é engraçado,
tá? Aqui ele vai ter várias descrições aqui, a gente pode estar instalando no Windows também, tá? A gente pode baixar apenas o portável ou baixar o código de instalador dele e instalar o SSH no Windows, tá? Para quem está usando o Windows, ok? E tá fazendo aí acesso remoto via SSH, tá? Ou seja, pelo terminal em outro computador. No meu caso aqui, então, digamos que essa máquina virtual aqui seja o servidor lá, tá? É o servidor lá, tem, a gente já tem aqui um IP, tá? E um endereço. Esse IP aqui leva em consideração que seja igual ao DNS, myalinux.com, tá? Do meu site lá, do meu domínio. E faz de conta que é um endereço válido, beleza? Bom, para acessar ah, essa máquina aqui via SSH, a gente faz da seguinte forma, tá? A gente acessa o nosso terminal e simplesmente eu vou colocar o seguinte, tudo, porque eu preciso de uma permissão acima do usuário comum, SSH, o usuário que eu posso estar acessando aqui nessa máquina, nesse caso aqui, é o demo, ok? Não posso estar acessando como root, porque por padrões de segurança, o root ele é desabilitado para isso. Então, demo, arroba, vou ver aqui se tem algum nome dessa máquina, hostname, Debian, nome cheio? Não, só Debian. Beleza. Eu vou estar vindo aqui e eu posso. Deixa eu ver como é que é o nome da minha máquina aqui, só pra não dar problema. Opa, é. Name? Tá, Maya Linux. Beleza. Voltar lá então aqui, novamente. Vamos lá, sudo ssh. Uh, o nome da máquina no qual a gente quer. Quer dizer, o nome do usuário da máquina que a gente quer se conectar remotamente. Nesse caso é o demo. Tá? O arroba é um divisor apenas. É como se fosse responsável por juntar uma informação de um lado com a outra informação do outro lado. Beleza, agora aqui eu posso estar colocando, por exemplo, o nome do computador, Debian, e tentar me conectar remotamente apertando o Enter. Beleza? Tá colocando minha senha. Ele não achou esse hostname porque esse nome aqui ele não é um nome de domínio válido, tá? Ele só é o nome de um computador qualquer em algum lugar, por exemplo, tá? O nome que vai aqui, ele é um nome domínio. Esse domínio está apontando para uma máquina, tá? Isso quando for forma externa, lá num site, por exemplo, tá? Digamos, site.com.br, tá? Esse nome é um domínio válido no sistema de cadastro lá do registro.br, por exemplo, que é onde onde a gente cadastra os domínios. O mundo inteiro está vendo esse nome e esse nome está vinculado ao DNS local da tua máquina, ao teu IP externo, por exemplo. Tá? Isso não acontece com a máquina virtual aqui. Então, a única forma dela de ver a minha conexão é por IP, porque o IP dessa máquina virtual se relaciona com o meu IP aqui do meu roteador real, beleza? Então eu vou fazer pelo IP aqui, ok? Mas finge que é uma DNS que eu vou estar acessando. Então, ao invés de ser o nome da máquina, vou estar acessando pelo endereço IP da máquina, que é 10.0.10.250, ok? Menos P minúsculo, para dizer uma porta que eu quero acessar.
Nesse caso aqui, dessa porta que tá aqui na maquininha aqui do virtual, ela é a porta padrão, tá? 22. Num servidor externo, a gente muda essa porta para que se torne um pouco mais seguro, beleza? Então nunca vai ser 22, basicamente, ok? Beleza, vou dar um Enter. Ele já me pediu para colocar a senha desse usuário. A senha desse usuário aqui, vou colocar, que é a senha da minha máquina virtual, né, do usuário que está logado aqui. E pronto, entrei dentro dessa máquina aqui, tá? Se eu der um hostname, agora vocês vão ver que eu tô com o nome do PC de Debian, tá? Exatamente como aconteceu aqui na máquina virtual. Beleza? Ah, bom, eu vou sair. A gente viu conexão, então, via SSH, como é que funciona aqui. Tá? Mas agora eu preciso copiar o seguinte pacote aqui. Vou pegar o pacote aqui, onde a minha distribuição, Debian, pacotes, MaiaCalc, tá? Eu preciso pegar esse pacote aqui do MaiaCalc e levar até o meu servidor aqui, tá? Até meu servidor aqui da máquina virtual. E nesse caso estamos fingindo ter um servidor externo, ok? Como é que eu poderia fazer isso? Tirar da minha máquina real para levar até o servidor, tá? De forma externa. A gente utiliza o SCP para isso, tá? Esse processo aqui é feito quando a gente tem máquinas, quando a gente precisa recuperar alguma coisa de algum outro computador da rede ou de um servidor que está lá no outro lado do mundo, basicamente. A gente precisa pegar e copiar para nossa máquina ou copiar uma pasta, arquivo da nossa máquina para levar lá para esse servidor, beleza? Nesse caso aqui, a gente vai estar levando um Maya Calc, beleza? Como é que eu faço isso? Tá? Fingindo que essa máquina aqui é o nosso servidor. No meu caso, eu tenho um servidor na host, beleza? Que é uma VPS. Então, fingindo que essa máquina virtual aqui fosse a minha VPS que está lá na King Host. Como aconteceria então? Beleza? Onde acha? Bom, o... eu vou estar abrindo aqui o terminal. Tô abrindo aqui o terminal. Dentro da pasta onde eu quero enviar o arquivo. Que é o MaiaCalc. O SCP, ele respeita as regras do SSH. Beleza? Então, ele precisa da mesma informação que o SSH precisa para se conectar remotamente. Beleza? Ele precisa do usuário, ele precisa do computador, precisa do arquivo que ele vai copiar para esse computador, e ele precisa de uma porta para poder acessar. Nesse caso aqui em específico, que eu estou numa máquina virtual, tá fingindo de conta que é o servidor que está lá no lado externo, a porta eu não mexi, então ficou porta padrão 22, beleza? Para copiar então, tirar o arquivo da minha máquina e levar até o servidor de forma remota, a gente faz o seguinte: tudo SCP menos R menos P maiúsculo. Lá no SSH era P minúsculo para dizer a porta, aqui é P maiúsculo, beleza? Para dizer a porta na qual a gente vai estar querendo conexão. Aqui agora eu vou escolher o arquivo que eu vou estar enviando para o servidor. No caso, Maia calc-0.1.deb. Beleza. Agora é o mesmo esquema, eu preciso dizer o computador no qual eu quero enviar esse arquivo.
Bom, ah, nesse caso aqui vai ser usuário demo, arroba, arroba, e o nome do domínio, tá? Se fosse no meu servidor, na minha VPS lá, seria assim, ó, tá? maia.com, tá? Para poder acessar o computador que tá lá na web, lá em outro estado, em outro, em outra parte, tá? A gente acessaria dessa forma. Porém, como eu tô numa máquina, como o servidor meu aqui, eu tô simulando numa máquina virtual, ela corresponde apenas por IP. E então, eu vou estar digitando aqui o IP do equivalente ao servidor, tá? No qual eu vou estar acessando, que é 10.0.10.250. Agora a gente precisa dizer onde a gente quer salvar o arquivo da calculadora, tá? Para isso a gente precisa salvar numa pasta do usuário que a gente está acessando. A gente não consegue salvar em outro usuário, e sim no usuário no qual a gente está acessando. Então a gente vai colocar aqui dois pontos, barra, a gente vai dizer que a gente vai salvar então no barra home, numa pasta chamada barra home, e no usuário no qual a gente quer que o arquivo seja salvo. No caso, no demo, tá? No usuário demo. Na raiz do usuário demo, beleza? Então eu vou dar um enter, ele vai pedir a minha senha do meu computador. Ele encontrou esse usuário no servidor, agora ele pede a senha do usuário desse servidor. Eu vou estar colocando aqui a senha do usuário demo. Agora ele fez a cópia então do programa lá para o servidor, beleza? Se eu sair do meu terminal aqui e vim aqui no equivalente ao servidor, está representado pela máquina virtual, reparem que eu estou no usuário demo. Se eu der um ls, a gente vai ver então o programa MaiaCalc aqui, beleza? Perfeitamente. Ou seja, funcionou. A gente conseguiu enviar o arquivo do nosso PC para outro computador, tá? Via SCP. Lembrando que o SCP ele é baseado também no SSH, tá? Para conexão remota. Só que para transferência de arquivos, beleza? Ou pastas, ok? No próximo vídeo, a gente vai estar, então, já dentro do meu servidor lá da VPS da KingHost, beleza? Para quem tem curiosidade de saber, só vou remover aqui esse programa daqui, beleza? Eu vou desligar essa máquina virtual. Sempre desligo ela assim, para não ter problema. Vou estar abrindo aqui o navegador. Foi lá na host, tá? O plano que eu fiz para mim foi dessa VPS aqui. Parei. Ó, eu vim aqui em VPS, vai nos mostrar os planos. Na época eu fiz essa aqui, tá? De 4 GB de RAM, 120 GB de SSD, 4 CPUs, tá? Na época tava bem baratinha, tá? Quando eu fiz pra. Eu faço de 3 em 3 meses e sai barato. Pra mim, pelo menos. Ok? Eu consigo dar uma graninha e consigo pagar 3 em 3 meses. Tá? Esse plano aqui da VPS. Ok?
Aí ele te dá lá as opções lá pra tu instalar. No meu caso eu instalei o Debian, tá como servidor. A gente configura tudo do zero, tá no FPS. Configura tudo do zero, eu faço o servidor web, faz tudo do zero mesmo, tá? No vídeo, no próximo vídeo e último vídeo, que é um vídeo extra também, assim como esse, a gente vai estar vendo como funciona o repositório lá dentro da minha VPS, beleza? Já no servidor real. Aí a gente vai ver como a gente pode estar transformando. Então, aquele arquivo é um arquivo que vai ser reconhecido por qualquer um que tenha instalado Maya Linux no PC, tá? Ou que está usando o sistema do Debian no PC. Ou baseado no Debian, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu aí, falou e fui. Espero que vocês tenham gostado aí. Vídeo feito. Tchau.